Boa tarde, pessoal. Hoje, na aula de História, nós iremos estudar sobre as invasões holandesas no Brasil. Para estudarmos História, temos que observar sempre o período histórico em que ocorrem esses fatos. E as invasões holandesas ocorreram no Brasil, mais precisamente no século XVII. A principal causa dessas invasões holandesas foi a crise na relação diplomática entre Portugal, Espanha e Holanda, ou seja, parte da União Ibérica estava em conflito com a Holanda. Aí vocês me perguntam, o que era União Ibérica? O que foi a União Ibérica? Foi a unificação entre as coroas de Portugal e Espanha. Isso porque o rei de Portugal faleceu e não tinha sucessor. Então o rei Felipe II da Espanha assumiu o controle das duas nações, de Portugal e Espanha. E esse conflito entre a Espanha e a Holanda vinha desde o século passado. Então a Holanda, num clima de revanchismo, invadiu parte do Brasil que estava sob o controle da União Ibérica, como forma de afrontar a União Ibérica. Mas não teve sucesso. Na primeira invasão, em 1624, foi expulso. Então, a partir daí, a Holanda tentou outra invasão e conseguiu invadir a capitania de Pernambuco em 1630. Assim, Portugal e Espanha foi facilmente dominado pela Holanda. E o período de destaque da colônia holandesa ocorreu em 1637 até 1643, durante o governo de Maurício de Nassau. E as principais realizações do governo de Maurício de Nassau foram as transformações urbanísticas na cidade de Recife, como investimentos de infraestrutura, construção de pontes, diques, drenagem dos pântanos, canais e obras sanitárias. Então, o principal foco do Maurício de Nassau foi a parte urbanística. Sobre a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Os holandeses conquistaram Salvador em 1624. Na verdade, invadiram, mas foram expulsos por uma esquadra luso-espanhola em 1625. Ou seja, uma esquadra de Portugal e Espanha. Um novo ataque holandês ocorreu em 1630. Dessa vez eles conquistaram Olinda e Recife, que faziam parte da capitania de Pernambuco, consolidada depois com outras vitórias, ou seja, confirmadas. As principais medidas tomadas pelo conde Maurício de Nassau foram a reorganização da produção açucareira, o estímulo à produção de gêneros de subsistência e a construção de engenhos, medidas de relativa liberdade comercial, a urbanização de Recife, a liberdade para a prática de diferentes religiões, tendo em vista que o Maurício de Nassau não praticava o cristianismo, e o incentivo à produção artística e cultural na colônia. Sobre a invasão holandesa no Brasil, após o domínio da Espanha em Portugal, a Holanda, em busca do açúcar, resolveu enviar suas expedições para invadir o Nordeste do Brasil no período colonial. Ou seja, outra causa da invasão holandesa no Brasil foi em busca da produção do açúcar, em busca de riquezas. Sua primeira expedição ocorreu em 1621, na Bahia. Contudo, esta não foi bem sucedida. Em 1630, a sua segunda expedição, ao contrário da primeira, ocorreu em Pernambuco e foi melhor sucedida. Ou seja, em 1630, eles conseguiram de fato conquistar a capitania de Pernambuco, conquistar e dominar. Esse domínio foi efetivado pelo governo de Maurício de Nassau, que foi enviado justamente para administrar as terras conquistadas. Sobre a União Ibérica, com a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, em 1578, o trono de português ficou vago. Felipe II, rei da Espanha,
e neto de Dom Manuel, rei de Portugal, reivindicou o trono português e conquistou à força. Portugal era da Espanha, assim formava a União Ibérica. Holanda pertencia à Espanha, era uma região desenvolvida por causa do comércio. Então, a partir de 1572, começa a luta pela independência da Holanda e dos reinos adjacentes. Assim, em 1581, Holanda tornou-se independente da Espanha. Espanha, como represália, a Espanha faz um embargo econômico que afeta a economia de Portugal, Holanda e Brasil. E em 1621 é criada a Companhia das Índias Ocidentais pela Holanda para enfrentar o embargo. Assim, os holandeses planejaram a invasão de Salvador em 1624 como forma de revanchismo, como forma de vingança contra a Espanha. As causas das invasões holandesas. Eu tinha apontado no início a causa principal, que foi, de fato, a crise diplomática entre essas nações. Mas as causas foram a independência holandesa em 1581, a Holanda pertencia à Espanha e depois conseguiu sua independência. O embargo açucareiro imposto pela Espanha, onde os holandeses não podiam comercializar o açúcar brasileiro, e a criação da Companhia das Índias Ocidentais em 1621, que visavam apoderar-se das grandes fontes produtoras de cana. Ou seja, Holanda visava sim explorar também essa colônia, explorar o Brasil. A segunda invasão holandesa, de 1630, que foi na capitania de Pernambuco, até 1654. O local Pernambuco, que era o centro açucareiro e com menos defesa por ser uma capitania particular. A fase de conquista foi rápida, ocorreu de 1630 até 1635, foram 5 anos para conquistar e dominar de fato. Houve a traição do mestiço, Domingos Calabar, e a fase de acomodação foi de 1635 até 1645, o que facilitou foi os senhores de engenho que ficaram a favor dos holandeses, receberiam apoio para a reconstrução de seus engenhos, já que Maurício de Nassau era um ótimo administrador. Em 1621 foi fundada a Companhia das Índias Ocidentais para conceder o monopólio do comércio com as colônias ocidentais, pertencentes às 7 províncias nas Índias, o Caribe, bem como o do tráfico de escravos no Brasil, Caribe, América do Norte, África Ocidental e Oceano Pacífico. Sobre a União Ibérica e o Brasil holandês, em 1568, os Países Baixos, dentre os quais estavam a Holanda, revoltam-se contra a Espanha, brigando por sua independência oficial, que ocorreu posteriormente. Até 1580, a Holanda mantém a amizade por motivos comerciais com Portugal, ou seja, existia uma certa parceria entre a Holanda e Portugal. Em troca de trigo, madeiras, pescado, Portugal fornece à Holanda vinho, açúcar e especiarias. Sobre Maurício de Nassau. Maurício de Nassau foi um conde e príncipe do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, quando falamos de Império Germânico, falamos de Alemanha. Ele trabalhou para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e era responsável por administrar a região do Nordeste brasileiro, conquistado pelos holandeses na terceira década do século XVII. Então, sobre as invasões holandesas, a resistência dos luso-brasileiros foi grande, mas o governo de Nassau diluiu as tensões. Nassau era complacente com as dívidas dos senhores de engenho, embelezou Olinda, transformou Recife em uma cidade importante e trouxe artistas para a colônia. Sobre a administração de Maurício de Nassau no Brasil, ele praticou a reativação econômica, a tolerância religiosa
e a reforma urbanística. Na reativação econômica, a gente dá destaque para concessão de créditos através da Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, empréstimo aos senhores de engenho. Sobre a tolerância religiosa, o objetivo era expandir a sua fé religiosa, que era o calvinismo. E sobre a reforma urbanística, a gente pode destacar o investimento na urbanização de Recife. O movimento que expulsou os holandeses do Brasil é conhecido como Insurreição Pernambucana. Nassau foi embora do Brasil em razão de problemas com a Companhia das Índias e começaram a aparecer altos impostos, fazendo com que os senhores de engenho liderassem o movimento que começou em Pernambuco, ficando Recife com os holandeses. Devido à crise entre Nassau e os senhores de engenho provocada por esses altos impostos, houve a fuga de Nassau, insurreição pernambucana e o fim do domínio holandês, ou seja, a invasão holandesa, o domínio holandês, terminou com a insurreição pernambucana. Dentre os principais fatores foi a necessidade de expulsar os holandeses. Essa necessidade produziu uma rebelião nativista, ou seja, as pessoas que já estavam no local, onde somaram-se as 3 raças da colônia. Portugal, sem interesse de opor-se à Holanda, adiou sua entrada no conflito em 1647. A expulsão definitiva dos holandeses só foi possível com a assinatura da Paz de Haia, em 1661. E os holandeses foram indenizados com várias toneladas de ouro. Então, pessoal, assim encerramos mais uma aula de história